Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 165, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo. A Gênese capítulo 5. Então aqui nós nos encontramos na questão de número 13. E Allan Kardec, assim, ele nos descreve. A partir de Copérnico e Galileu, as velhas cosmogonias deixaram para sempre de subsistir. Quer dizer, a partir de Copérnico e Galileu, as cosmogonias deixaram de sobreviver, elas não tiveram como se manter, né? A astronomia só podia avançar, não recuar. Daquele momento em diante, ela só podia avançar e não recuar. A história diz das lutas que esses homens de gênio tiveram de sustentar contra os preconceitos e, sobretudo, contra o espírito de seita, né? Então, a história diz, né, das lutas que esses homens de gênios tiveram de sustentar contra os preconceitos. Não só Copérnico e Galilei, mas todos os gênios, todos que chegaram à Terra com uma certa missão, enviados por nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós temos que entender que todos os gênios, eles vêm à Terra enviados pelo próprio Cristo. Podemos dizer dessa forma que todos os gênios tiveram um encontro com Cristo antes de mergulhar-se no corpo físico. Todos os gênios, todos os missionários. Porque é nesse encontro com o Cristo que de fato, aí já é fato, que de fato esses missionários, esses gênios, eles conseguem absorver energias capazes de sustentá-los aqui no corpo físico. Nesse encontro com Cristo é que esses missionários, esses gênios, conseguem absorver energias do Cristo. Energias que os mantêm no corpo físico 5, 6, 7, 8 décadas aqui no corpo físico. Sem essa energia do Cristo, dificilmente esses missionários, esses gênios,
eles conseguem. Por isso que, se nós pararmos para analisar, se nós fizermos uma análise a respeito da vida dos gênios e dos missionários, veremos que não foram fáceis, em momento algum. Eles foram humilhados, eles foram escarnecidos, eles não foram compreendidos, porque o nível de conhecimento desses seres, só nosso Senhor Jesus Cristo mesmo para poder entender, compreender. Mas é aquilo que nós já dissemos aqui. Deus sabendo e nosso Senhor Jesus Cristo sabendo é o que importa. A batalha é árdua, mas é meritória. Por que meritória? Porque todos nos encontramos sobre o mando, sobre o amparo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, existe aquele ditado assim, que o Cristo, que foi o Cristo, né? Há 2000 anos atrás, aqui na Terra, ele não conseguiu satisfazer a todos. Não é que ele não conseguiu satisfazer. Acontece que a humanidade, há 2000 anos atrás, é que não se encontrava em condições suficientes para compreendê-lo. É o contrário. Você observa a visão distorcida da humanidade. Distorcida no sentido sempre procurando a humanidade passar-se por vítimas. Porque se nós admitimos aqui, sim, de fato, o Cristo há 2000 anos atrás esteve na Terra e nem ele conseguiu satisfazer a humanidade. Ora, se admitirmos isso, seria o mesmo que dizer que o Cristo não foi enviado por Deus à Terra. O Cristo nunca representou Deus. O Cristo nunca foi o guia e o modelo o qual todos nós devemos seguir. Pelo contrário. Nós temos que dizer que satisfaça o João ou a Maria, não importa. Ou melhor, que não satisfaça o João e a Maria, mas nós temos que dizer que a história é o contrário. O Cristo, sim,
possuía na íntegra tudo capaz de suprir a nossa necessidade há 2000 anos atrás. Mas a nossa pobreza de espírito era tão grande que não conseguimos compreendê-lo. Então, se nós pararmos para analisar a vida de todos os gênios e de todos os missionários, veremos o quanto esses seres foram humilhados, o quanto eles, de certa forma, sofreram, vamos assim dizer. Seres não bem vistos pela sociedade. Esses seres gênios e missionários sempre foram vistos como malucos, doidos. Ah, por mim, não. Mas por todos os sistemas. Mas se nós pararmos também para observar, a perseverança dos gênios e dos missionários incomodam a muitos. A perseverança desses incomodam a sociedade. Eu não sou gênio. Eu não sou missionário. Eu sou apenas um ser em processo de evolução, como você também que está aí do outro lado. Mas o que eu incomodo a sociedade encarnada e também as trevas, olha, eu vou falar para você, que tem dias que às vezes eu aqui me encontro apenas uma carcaça, o peito arrebentado, o cérebro todo arrebentado, mas ao mesmo tempo ciente do compromisso, da responsabilidade. Eu não fujo do compromisso, eu não fujo da responsabilidade. Tenho 1 milhão de defeitos, mas eu não fujo do meu compromisso. Por quê? Porque eu sei quem me colocou nesse trabalho. Eu sei. Não sou missionário, não sou gênio, sou apenas um irmão em processo de evolução. Agora, se eu incomodo, se eu recebo tanto ataque das trevas, agora imagina esses missionários de fato que estiveram aqui na Terra, o que esses seres não passaram? O que eles não enfrentaram? Tidos como loucos, como perturbados, banidos da sociedade. Mas por quê? Porque esses gênios, esses missionários, eles não faziam graça para a sociedade. Eles eram autênticos, eles eram verdadeiros. Às vezes verdadeiros até demais. Vejamos o caso de Hipólito Leodenizar Rivail. Se ele fosse
se importar com os ataques das trevas, tanto de ordem espiritual quanto os ataques das trevas de ordem material, na condição de amigos que ele tinha na época, ele tinha abandonado a codificação da doutrina dos espíritos. Porque depois de nosso Senhor Jesus Cristo, é bom que fique registrado isso, depois de nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém mais foi tão atacado aqui na Terra, tanto quanto Hipólito Leon Denis Hard Rivail. Por isso, o Cristo diretamente foi o teu guia espiritual. Depois de Hipólito Leon Denis Hard Rivail, ninguém foi tão atacado pelas trevas encarnadas e desencarnadas tanto quanto Chico Xavier. Mas tanto Allan Kardec quanto Chico venceram. Sabe por que eles venceram? Porque o patrão deles chamava-se Nosso Senhor Jesus Cristo. Então é preciso perseverança, persistência. Quando você tem certeza de que o que você está fazendo encontra-se de acordo com os desígnios das leis divinas, vale a pena persistir. Como eu estava dizendo, eu não sou nada. Eu sou um zero à esquerda. Mas o que eu incomodo, o que as pessoas, já fiquei sabendo nos bastidores, a vontade que eles teriam de chegar e me eliminar, mas dizem pelas costas, não tem coragem de chegar na minha frente e dizer. Porque para chegar na minha frente e para me dizer, tem que ter a moral que eu tenho. Tem que ter o caráter que eu tenho. Tem que ter a bagagem que eu possuo. Então, o trabalho que nós fazemos aqui incomoda as trevas desencarnadas e as trevas encarnadas. De forma que as trevas desencarnadas, percebendo que não estão logrando êxito, elas atuam através dos encarnados para que diretamente e indiretamente elas possam me afetar. Mas não me afeta. Sabe por que não me afeta? Porque eu tenho um termo que eu uso sempre, que é eu aguento. Eu tenho o direito de ficar triste. Eu tenho o direito de ficar como a humanidade, porque eu também me encontro no corpo físico. Mas no fundo da minha alma, eu sei que tudo passa e que dias melhores virão. Eu sei que o meu patrão é Jesus. Agora, se eu, que sou um zero à esquerda, incomodo a sociedade encarnada, incomodo as trevas. Por que incomodo? Porque eu não faço graça. Eu não ajo como muitos gostariam que eu agisse para poder satisfazer a sociedade. Se eu
que sou um zero à esquerda, recebo ataque de tudo quanto é lado, imagine esses missionários, esses gênios. Imaginemos, como já dissemos, imaginemos o que Kardec aguentou, Newton, vamos dizer também assim, Copérnico, Galileu Galilei, Pitágoras, Sócrates e muitos outros. O Cristo, que é o Cristo, recebeu chicotada, pregado numa cruz, tudo pelo fato da ignorância da humanidade, dos espíritos que se encontram aqui na Terra. Porque, ao mesmo tempo, você chega com uma vela e uma caixa de fósforo. Os gênios, os missionários, eles são assim. Eles chegam com uma caixa de fósforo e uma vela em mãos e entrega à humanidade. E diz assim: a responsabilidade de acender a vela é tua. Mas a humanidade encontra ali, de uma certa forma, imantada tanto pelos sistemas, tão viciados nos hábitos, nos comportamentos, nas atitudes, que eles sentem dificuldade de retirar um palito de fósforo de dentro da caixa, isso é psicologia, e acender o pavio da vela. Quer dizer, de abrir os olhos da alma e enxergar os desígnios das leis divinas. No próximo vídeo, nós vamos tentar mostrar aqui, aqueles que perseveraram, o quanto naquela época foram atacados pelos sistemas, né, da época, como na atualidade. Quantos iniciam em determinadas missões, compromissos, responsabilidades, e depois de alguns anos, alguns meses, alguns anos, desistem por causa de vários fatores. Não persistindo, porque não aguentaram os açoites, as humilhações, não aguentaram ser escarneados. Se o Cristo fosse pensar dessa forma, nós estaríamos hoje perdidos, porque o Cristo nem aqui teria vindo. Se fôssemos pensar, se Kardec fosse pensar dessa forma, estaríamos também perdidos, porque a doutrina dos Espíritos não teria sido codificada por Kardec. E se Chico Xavier, por exemplo, lá na infância, quando começou a receber, na sua mocidade, começou a receber pancada de tudo quanto é lado, se ele fosse atender, né, as pancadas, e se ele deixasse de lado, tivesse deixado de lado a responsabilidade assumida perante nosso Senhor Jesus Cristo, obviamente ele não teria psicografado mais de 500 obras,
que, na verdade, a obra que o Chico realizou aqui na Terra não resume nas 500 e poucas obras que ele psicografou. Nós podemos dizer que em 100%, 500 obras que o Chico psicografou aqui na Terra corresponde a 0,5% em 100%. 95% foi a divulgação dos desígnios das leis de Deus, aqui enquanto esteve, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O Chico doou-se à humanidade. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo doou-se a todos nós, não só quando esteve há 2000 anos atrás, mas como na atualidade o Cristo ainda continua doando-se a todos nós através de suas energias e através dos seus emissários que ele constantemente envia e tem enviado aqui à Terra para suprir as nossas necessidades. Vamos ao próximo vídeo.